No Frente a Frente deste sábado, nós vamos falar sobre aviação virtual. O comandante Carlos Alberto Teixeira, ele é responsável, um dos responsáveis pela Conisul, que está propiciando a mais de 3 mil brasileiros esta sensação de voar pelo computador. Nós contamos dentro de instantes esta história para você. Aguardo você aqui na Band Sorocaba. Frente a Frente só está começando. Muito bom dia. Nós estamos iniciando aqui pela Band Sorocaba mais um Frente a Frente. Hoje o nosso convidado é o comandante Carlos Alberto Teixeira. Ele que é piloto há mais de 10 anos, é diretor do Aeroclube de Sorocaba e também um dos responsáveis pela Conisul. A Conisul é a responsável aqui no Brasil por mais de 3 mil pilotos estarem tendo a sensação de voar virtualmente. Comandante Teixeira, muito bom dia, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Bom dia. Vamos começar falando sobre a aviação virtual. A aviação virtual é a sensação de estar pilotando um avião pelo computador, pela internet, não é isso? Exatamente. A aviação virtual ela é uma cópia da aviação real. Ela nos possibilita hoje, dentro de casa, você estar voando online com milhares de outros pilotos, com controle aéreo e com a sensação de estar voando realmente, num voo real, mas sem sair de casa. A rede de computador, a internet, está propiciando isso para os internautas, para os aficionados da aviação. Essa sensação de voar virtualmente, se é que a gente pode falar virtualmente, só era propiciada para os pilotos profissionais mesmo, fazer treinamento em simuladores que as grandes empresas aéreas ainda têm, não é isso, comandante Teixeira? Exatamente. O simulador de voo nasceu com a própria aviação, né? Quando começou a aviação real, foi criado o simulador, que era um instrumento para treinamento dos pilotos, já que era muito mais seguro e menos oneroso você fazer o treinamento de piloto inicialmente através do simulador de voo. Até hoje, as grandes empresas aéreas utilizam simuladores de voo para treinamento de seus pilotos. Isso a nível profissional, são grandes simuladores com custos altíssimos. A partir do início dos anos 80, com os computadores pessoais, nós tivemos a possibilidade de ter acesso aos primeiros programas de simulador de voo caseiros. E foi quando iniciou-se a era do Flight Simulator, da Microsoft, isso no começo de 80, 81. Né? E isso foi crescendo e cada vez sendo mais divulgado e melhorado com a própria computação, com a melhoria da computação. Os programas foram sendo melhorados e hoje estamos num nível de realismo de quase 100% com a aviação real. O que é a Conisul, comandante Teixeira? A Conisul é uma empresa aérea virtual. Né? Com o advento da internet, começou-se a voar a simulação de voo em rede, ou seja, eram vários pilotos voando ao mesmo tempo em multiplayer, através da rede que existe mundialmente. Existem, na realidade, duas grandes redes mundiais de simulação de voo, a IVAL e a VATSIM. Essas duas grandes redes integram hoje no mundo aproximadamente 30 mil pilotos mundiais. 30 mil pilotos no mundo todo. Aqui no Brasil, 3 mil pilotos, hoje, pouco mais. Hoje no Brasil, em torno de 3 mil pilotos que voam conectados à rede. Esses pilotos voam ou através de companhias aéreas virtuais ou individualmente. Como a Conisul. No caso, a Conisul, que é uma das maiores companhias virtuais hoje no Brasil. Comandante Teixeira, o Flight Simulator é o mais conhecido dos simuladores de voo, dos jogos, a gente pode colocar dessa forma? Sim. Da internet. Só que eu tenho o Flight Simulator, não consegui voar. Já me esborrachei várias vezes com a aeronave. Essa é a grande vantagem do simulador, né? É verdade. Você pode começar de novo. Sem dúvida. E o outro detalhe é que eu tenho conversado, já conversei com amigos que têm também o Flight Simulator, e eles encontraram também a mesma dificuldade. O senhor, eu acredito que tem conversado aí com aqueles que se aventuram pela aviação virtual, e tenho certeza que o senhor ouviu falar que Flight Simulator não é tão fácil como se apregou. Mas também não é tão difícil. Realmente o início é um pouquinho difícil porque a pessoa começa sozinha. Normalmente o que acontece? Ele compra o simulador, vai numa loja, compra o simulador de voo, instala no seu computador e vai querer sair voando. Mas não tem contato nenhum com a aviação, não conhece a teoria de voo, não conhece nada sobre a aviação, realmente fica difícil. Na Conisul tem toda essa teoria, todo esse treinamento. A grande vantagem da Conisul, né, além dela ser uma grande família que integra esses pilotos,
é que nós possibilitamos esse treinamento, esse início de carreira, digamos assim, para o piloto. Tá? Nós temos uma divisão de treinamento com instrutores, esses instrutores ficam online, você pode solicitar via e-mail um treinamento específico numa determinada data e horário e um dos nossos instrutores vai dar a instrução via internet para esse novo piloto. E desde o começo, vai começar desde o princípio até a instrução mais complexa no voo. Isso passando por várias aeronaves, passando pela programação do computador de voo, passando por todas as etapas da teoria de voo. O Flight Simulator, vamos pegá-lo como modelo padrão de simulador de voo, ele tem alguns cenários fantásticos, né, dos principais aeroportos do mundo todo. O cenário de você voando traz um realismo grande para quem está na frente do computador. A Conisul também tem aperfeiçoado esse tipo de cenário para dar essa sensação de realidade. Na realidade, a Conisul não. A Conisul ela não trabalha com cenários. Né? Os cenários, eles são programas add-ons, são programas criados por vários programadores que são disponibilizados na internet e integrados ao Flight Simulator. Ah, perfeito. É uma integração, então, desses novos programas com o Flight Simulator. Exatamente. Existem um número enorme de desenvolvedores que trabalham em cima desses cenários, criando cenários fotorrealísticos. Através de imagens de satélite, nós temos cenários fotorrealísticos. Além de termos a textura, todo o relevo mundial, do mundo todo, nós temos no Flight Simulator. Então, por exemplo, se você for fazer um voo no Nepal, você quiser sobrevoar o Himalaia, você vai ter a textura exata das montanhas, você vai ter todos os intermeios da montanha, você vai ter toda a textura realística, fotorrealística através de imagens de satélite. Então imagine com essa sofisticação que a Conisul propicia através das orientações. Eu estou imaginando aqui, é como se você estivesse mesmo numa cabine, num cockpit de um avião. Tanto que nós temos hoje controle aéreo no Brasil inteiro e praticamente no mundo inteiro. Controle aéreo virtual. Controle aéreo virtual. Você vai ter um participante que ele tem na tela de computador na casa dele, ele tem uma simulação de uma tela de radar, igual às telas de radares do controle aéreo, e ele vai fazer o controle daquela região de todos os pilotos que estão voando em rede ali. Isso é tudo feito por voz, online e em tempo real. Então você sai, controle aéreo, você vai fazer seu plano de voo, vai enviar seu plano de voo, você vai conversar com a torre, você vai conversar com o controle de saída, você vai conversar com o controle de área, você vai ter todo o controle aéreo como é feito na aviação real, exatamente igual, com toda a fraseologia e com todos os procedimentos reais de voo. É um hobby fantástico. É um passatempo, né? E uma forma, na realidade hoje ele deixou de ser tanto um passatempo. Está sendo utilizado hoje como instrução para pilotos reais. A própria FAA nos Estados Unidos está começando a homologar o treinamento de pilotos reais pelo Flight Simulator. A iniciação pelo Flight Simulator. O treinamento para pilotos de hora de voo através do Flight Simulator. Inclusive, isso serve de orientação e ilustração para essa nossa conversa, existem fortes indícios de que os terroristas que estiveram atacando as torres, no Pentágono, nos Estados Unidos, eles fizeram horas e horas de Flight Simulator. Pegaram o início da pilotagem, depois passaram por escolas tradicionais, convencionais, lá nos Estados Unidos, para aqueles ataques. Então dá uma noção real do que é um avião, né, comandante Teixeira? Na realidade, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ele divulgou que todo o treinamento para o ataque no 11 de setembro foi feito através do Flight Simulator. Os terroristas que fizeram os ataques, eles tiveram uma noção, um pequeno treinamento através de aeroclubes, de escolas de aviação, mas ensaiaram todo o procedimento através do Flight Simulator, porque realmente não era um procedimento muito fácil, era um procedimento bem difícil, até para pilotos reais conseguirem fazer a manobra que eles fizeram. E a complexidade eles treinaram no Flight Simulator. Exatamente, foi tudo ensaiado no Flight Simulator. Infelizmente, existem essas possibilidades de uso que não é a nossa intenção. Sem dúvida alguma, em todos os sentidos da vida, né? O avião mesmo, né, foi criado para agilizar o transporte, agilizar até mesmo o convívio entre as pessoas. E nós tivemos aí, o Santos Dumont, por exemplo, o senhor sabe melhor que eu da história, dizem que um dos motivos do seu suicídio foi ele ter visto
a sua invenção sendo utilizada para a guerra, para matar as pessoas. Então existem os dois lados em tudo que se faz nessa vida, né, comandante Teixeira? Com certeza. Não quer dizer, dele a grande foi essa, né? Foi essa, exatamente. Não quer dizer que o Flight Simulator seja algo perigoso, muito pelo contrário, traz um prazer enorme às pessoas que conseguem dominá-lo, e a Conisul está propiciando isso através desse seu treinamento. Comandante Teixeira, vamos para um rápido intervalo comercial? A gente já volta falando um pouco mais sobre a Conisul, a aviação virtual e a possibilidade de você, telespectador, estar pilotando um Boeing aí pelo mundo afora através da internet. Já já a gente fala sobre como fazer, como proceder para integrar a equipe de pilotos da Conisul. Até já!